Salve, salve aí, família, tudo certinho, tudo bacana, tudo top, tudo 10. Muito bom dia para você que mais uma vez está aqui comigo, graças a Deus, por nosso compromisso diário, que é de explodir a palavra de Deus aí pela internet. E eu, graças a Deus, posso contar com você para me ajudar nisso. Aproveita a oportunidade aí, para o que você está fazendo, já me segue no canal, já ativa o sininho de notificação, já dá um joinha, tanto para cima quanto para baixo, dependendo do seu gosto aí pro vídeo. Manda esse vídeo aqui também pra galera da igreja, pros grupos, pra alguém que tá precisando bastante, pras pessoas que você ama. Me ajuda nessa. Eu não tô aqui, toda vez eu peço isso, ó, vamos lá, dar um esclarecimento. Eu não tô aqui pra pedir pra você divulgar esse vídeo pra aumentar a minha vaidade, não é isso. Eu só te peço pra você me ajudar a evangelizar. Com isso a palavra de Deus pode ter mais pessoas tendo acesso. A internet foi feita pra isso, inclusive. Bora lá, Evangelho de São Lucas. Capítulo 15, do 1 ao 32. Vai ter uns intervalozinhos aí, mas é do 1 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles? Então Jesus contou-lhes uma parábola. Vamos juntos. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao empregado: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele, e ele porém respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos bater um papo sobre essa passagem. Ela carimba 2 figuras, né? Uma figura de um filho ingrato no começo, que tinha tudo, e pediu ao pai a parte da herança que lhe cabia, para ele poder viver a vida dele sem mando, sem cuidado de ninguém, sem respeitar ninguém, sem que ninguém apontasse o dedo para ele ou dissesse o que ele precisava fazer.
sem nada. Aquele pai então chega e diz: tá aí a sua parte da herança, você não precisa fazer nada que eu peço a partir de agora. Os meus mandamentos para você não é importante, então você viva a tua vida. Vamos fazer um paradoxo entre a nossa vida aqui e agora para com Deus, ou seja, nós vamos nos colocar no lugar das pessoas. Nós somos aquele filho ingrato e o pai dele é Deus. Hoje nós somos convidados a viver os preceitos de Deus, as regras que Deus nos coloca para viver, os mandamentos, a palavra de Deus, as tradições, o catecismo da Igreja Católica, tudo aí está para nos nortear para uma vida que vai em direção ao céu. Nós somos obrigados a viver essa vida? Não. Tanto aquele pai chega e fala: tá bom, toma aqui a parte que te cabe e você pode fazer o que você quiser da sua vida a partir de agora. Nós somos assim. Deus nos convida a amar. Deus nos convida a perdoar. Deus nos convida a ser uma pessoa que faz caridade. Deus nos convida a ser uma pessoa bacana para com o nosso semelhante, o nosso próximo. Mas se a gente não quiser, não tem problema. Aquele filho foi viver uma vida derradeira, com prostitutas. Algumas traduções dizem meretrizes, outras prostitutas, outras com bebedeiras e festas. Enfim, foi viver uma vida desenfreada, que para nossa tradução é uma vida que não vai de encontro com os preceitos de Deus. Ele não ficou bacana, não foi legal, não foi uma experiência muito interessante. Tanto que ele foi pedir emprego para alguém para comer as comidas que os porcos deixavam de lado, era o resto do porco. O porco para aquela galera era um animal sujo, vivia diretamente em lavagem. E a gente sabe disso, que o porco hoje em dia vive num lugar limpo, num lugar bacana, que o porco a gente come no açougue. Mas o porco caipira até hoje vive numa situação de lavagem, de sujeira, enfim. Era essa a realidade dos porcos. E aquele cara com fome, com sede, queria comer as comidas que os porcos lavavam. Alguns estudiosos dizem que a conversão daquele rapaz veio no momento em que ele caiu em si. Não foi nem a atitude, mas foi o sentimento que gerou a atitude. Ele falou: eu pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, porque na passagem é explícita. Primeiro ele até ensaia: quantos empregados de meu pai tem comida com fartura? Analisou aqueles fatos e falou: eu vou atrás dele, vou voltar para a casa de meu pai. Porque lá os empregados têm pão com fartura e eu aqui comendo a lavagem dos porcos. Aonde você está, irmão? Eu te pergunto, o que precisa acontecer com você para você entender que talvez você esteja comendo também a lavagem dos porcos? O que mais precisa acontecer com você que está assistindo esse vídeo para você entender que o reino de Deus é o correto? E que nós, me coloco no seu lugar também, precisamos voltar. Esse irmãozinho aqui da passagem do filho pródigo, dessa parábola, dessa história, precisou comer lavagem de porco. A lavagem de porco dele era de fato uma lavagem de porco. Mas o que simboliza a sua lavagem de porco? Quando ele chegou, saiu da sua inércia, da sua podridão, e foi em direção à sua salvação, à sua cura, ele colocou na cabeça o seguinte: vou pedir para o meu pai para eu ser um dos empregados dele, porque esses empregados comem pão com fartura. O reino de Deus não é assim, irmão. O reino de Deus não é mais ou menos. E quando nós estamos numa situação pequena, numa situação de pecado mortal principalmente, numa situação ínfima, numa situação de lavagem de porco, qualquer coisa nos serve. O pequenininho nos serve. O comer o pão que o empregado comia já é um banquete pra gente. Aí Deus surpreende. Aí o Pai surpreende. Quando você está indo ao encontro de Deus, Deus vai também ao seu encontro, porque Ele sabe o que se passa no seu coração, Ele sabe o que se passa na sua cabeça, Ele sente o seu desejo de conversão e Ele vai em direção a você. Te abraça, te beija, te coloca um anel no seu dedo, uma túnica em você, mata um novilho gordo, faz festa, come, banquete, chama convidado, aquele gentaiado, aquela coisa maravilhosa.
e você só queria ser empregado. Mas Deus faz o extraordinário na nossa vida. Só que Ele não consegue ir em direção a você quando você está na inércia. Você precisa primeiro sair da sua zona de conforto e ir também em direção a Deus. Aí você se encontra com Ele. Você sabe do que eu estou falando. Por diversas vezes nós temos encontros com Deus que nos motiva a continuar com Ele. E o dia a dia talvez nos faz cair, nos faz voltar. Nos faz querer ter uma vida com meretrizes, com bebedeiras e blá, 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 blá. Mas a passagem nos exemplifica a vida de uma outra pessoa. De um cara que era trabalhador desse pai, que nunca teve vontade de ir viver com meretrizes e bebedeiras, e que fica puto, indignado. Fala, pai, que isso? Esse teu filho aí foi gastar o dinheiro todo com prostitutas e eu aqui, o senhor nunca me deu um cabrito, nunca me deu nada para festejar com meus amigos. O senhor tá fazendo uma festa pra esse cara que foi embora e voltou. A passagem especifica um negócio que eu acho muito interessante. Esse seu irmão, ele diz para esse irmão que era o mais correto. Esse seu irmão estava morto e voltou a viver. Você que está assistindo esse vídeo deve estar pensando assim, mas nunca aconteceu nada disso comigo. Eu nunca precisei ter um momento de conversão tão gigantesco assim como a passagem exemplifica. Eu sempre fui um cara correto. Legal, meu irmão, você sempre viveu o céu. E talvez por isso você não está acostumado com grandes milagres na sua vida, porque você vive o grande milagre. Faz parte do seu cotidiano. Você é o grande milagre. Então não reclama para com Deus por isso, porque você sempre foi vivo. Aquele outro irmão, ele estava morto e tornou a viver. Você sempre foi vivo. Aquele estava morto e tornou a viver. E vocês entraram na mesma sintonia. Ou seja, o processo de conversão para você talvez não foi necessário, e sim permanecer junto, estar junto, fortalecer junto. Essa é a ideia. Estaremos juntos a partir de agora. Tanto você que precisa de um processo de conversão tão grande quanto o filho pródigo, quanto você que talvez não, que talvez tenha uma vida tranquila, uma vida pacata e que vive o milagre de Deus. Vamos junto nessa, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Um beijo no seu coração. Amanhã não tem reflexão aqui porque você precisa ir pra missa. Segunda-feira é nóis. Beijo!